Olá, caros alunos, eu, Raimundo Lustosa, mais uma vez aqui com vocês para ministrar uma videoaula de Sociologia do terceiro ano. Estarei ministrando esta e a próxima, são duas aulas do capítulo 15, que é o último capítulo aí do nosso livro de Sociologia, que trata da sociedade e meio ambiente. Se você quiser acompanhar comigo, abra o seu livro aí no capítulo 15. Logo na nota de abertura, nós temos aí uma imagem que tem uma influência humana. Então, essa relação do ser humano com o ambiente e a forma como este, ou seja, o meio ambiente, é tratado e a exploração depende de fatores diversos, entre os quais inclui a luta pela sobrevivência e os interesses econômicos, é claro, que podem causar aí conflitos. Então, é uma imagem da área desmatada na região do Belo Monte, próxima à cidade de Altamira, no Pará, feita em 2015. Ao longo dessas duas aulas ou videoaulas, queremos alcançar esses objetivos propostos aí neste livro. O primeiro objetivo é compreender que a relação do ser humano com o meio ambiente varia de acordo com o momento histórico e o ambiente cultural, e entender os aspectos sociais dos problemas ambientais decorrentes aí da relação econômica, política e cultural da sociedade capitalista com o meio ambiente, e perceber que os conflitos ambientais surgem com o reconhecimento do uso e da apropriação desiguais dos recursos naturais, e avaliar as iniciativas globais e nacionais voltadas para agir sobre problemas socioambientais e ou para promover a justiça ambiental. Temos mais duas imagens, esta e outra, onde aqui é representada nessa imagem aí uma obra de desvio do rio Xingu, parte do processo de construção da usina do Belo Monte, feita em 2015, e na imagem seguinte é o desmatamento, que é um elemento que contribui para a elevação da temperatura, porque a falta de floresta leva ao aumento da quantidade de CO2, que é um dos gases que favorecem o efeito estufa. Então, de acordo com o IPCEI, os alertas de desmatamento cresceram 68% no período de agosto de 2014 a julho de 2015, com relação ao período anterior, agosto de 2013 a julho de 2014. Então, nessa imagem, a área de desmatamento do entorno do Parque Indígena do Xingu, no norte do estado do Mato Grosso, feita em 2015. Tem uma questão motivadora que pontua o seguinte: então, como conciliar os princípios dos movimentos de proteção ao meio ambiente com as lutas contra as desigualdades sociais e a favor aí do desenvolvimento econômico e da superação da pobreza. Então, como conciliar esses fatores? Essa discussão vai ser colocada ao longo deste capítulo. Nas primeiras palavras, o autor coloca aí na fala de Helena a seguinte afirmação, dizendo que no próximo dia 13, isso em 2015, não vai haver mais a tradicional festa de Santo Antônio na comunidade do mesmo nome, que existia desde a década de 1970, entre a rodovia transamazônica e o rio Xingu, em Altamira. Não há mais a comunidade, uma das primeiras a ser dissolvida porque ficava no caminho da usina hidrelétrica. Então, dos 252 casas foram demolidas, e os moradores, agricultores e pescadores, que levavam o modo de vida tradicional das comunidades rurais da Amazônia, foram transferidos aí para as cidades da região longe do rio Xingu, onde fica o campo de futebol da comunidade. Então, com isso, ele traz a seguinte informação, próximo parágrafo, dizendo o seguinte: que a destruição do modo de vivência aí dos ribeirinhos, daqueles que moravam próximo ao rio Xingu, e a transformação compulsória, obrigada, das populações tradicionais, que sempre tiraram o sustento do rio e da terra, os moradores desempregados e subempregados aí na periferia de Altamira, é a prova definitiva de que as regras do licenciamento da usina, maior obra civil promovida pelo governo federal, não estão sendo cumpridas, afirma a promotora aí da República, Thaís Santi, que acompanha o descumprimento das condicionantes que Belo Monte deveria seguir. Após receber dezenas de denúncias de ribeirinhos no escritório do Ministério Público Federal, em Altamira,
a procuradora decidiu convocar várias instituições para fazer uma inspeção nas áreas atingidas pela obra e verem pessoalmente, aliás, a tragédia social provocada nessa região. E essa inspeção ocorreu entre os dias 1º a 3 de junho de 2015 e constatou a dissolução de famílias, a destruição de comunidades tradicionais e a impossibilidade de que os atingidos possam manter seu modo de vida e reconstruir essas vidas após a remoção. Então perceba que esta é uma obra para o desenvolvimento, mas deve se cumprir, parte do desenvolvimento e sem atingir também a população. Conciliar esses dois fatores é que existem muitas dificuldades. Nós temos um cronograma aqui apresentando mais ou menos sobre essas lutas dos ambientalistas, dessa relação entre o desenvolvimento e também o meio ambiente. Em 1850 foi publicada a lei conhecida como Lei de Terras. No segundo ano de História a gente estuda essa Lei de Terras justamente para tentar favorecer os proprietários na época e desestimular os os escravizados, os homens livres a não adquirirem terra, mas de certa forma já era uma lei pensada aí justamente na propriedade da terra. E em 1865 vai ter a fundação da Organização Ambientalista. Em 1870 vai ter a criação do primeiro Parque Nacional do mundo. Em 72 é realizada a primeira Conferência das Nações Unidas sobre essa temática. Em 79 nós temos aí um acidente nuclear aqui nesse planeta já, com relação às ações humanas, já dando um prejuízo justamente aí no meio ambiente. Em 1986 vai ter um outro acidente nuclear na União Soviética, o anterior foi nos Estados Unidos, e em 1987 vai ser publicado aí o relatório sobre essa questão do meio ambiente. E também em 1988 é assassinado, melhor dizendo, Chico Mendes, um dos defensores e líder sindical da região norte do país. Em 92 nós vamos ter a realização da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Em 97 a abertura para assinaturas do Protocolo de Kyoto. Em 2012 é realizada aí na África do Sul o Rio +10. Em 2005 nós temos aí o Protocolo de Kyoto para entrar em vigor, ou entrou em vigor. 2007, 2008 há uma crise mundial de alimentos. 2011 nós temos o acidente nuclear, também um outro acidente nuclear agora no Japão. Em 2012 temos aí o Rio +10 realizado com o objetivo aí de promover avanços para a proteção do meio ambiente. Em 2015 temos aí realizada aí a 21ª Conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente. Então perceba que há uma tentativa humana também de contornar a degradação ambiental e conciliando aí com o desenvolvimento. Nas primeiras palavras ainda deste livro temos a expressão meio ambiente, que vai trazer de imediatamente a ideia da natureza, e natureza no bom ou no senso comum está sempre associado sobretudo à vida animal e vegetal, porém meio ambiente e natureza remetem a biomas como a floresta amazônica, o Pantanal, a Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado, bem como aos animais e vegetação de cada ecossistema. Então é nessa concepção que falta elemento humano, então principalmente no que diz respeito ao seu caráter social e cultural. Então o desenvolvimento da cultura humana e também a forma como suas diferentes manifestações vão integrando o meio ambiente ou no meio físico ao redor vai caracterizar o conceito de meio ambiente para a sociologia. Então, um aspecto sociológico, ver o meio ambiente sem a ação humana
né, é inconcebível. Então é justamente vendo, né, a ação humana no meio, nas florestas, nos ecossistemas, que a sociologia se propõe a estudar. Então é justamente nesse sentido que se sustenta sociologicamente uma concepção do meio ambiente apenas naturalista, dissociada do ser humano e também da sociedade. Então essas transformações e as formas de uso dos recursos naturais dependem do modo de vida de cada grupo social e em determinados contextos, de maneira a atender às diferentes necessidades dos indivíduos que são criados socialmente. Daí a intenção da sociologia perceber essas nuances que existem socialmente correlacionadas aí ao meio ambiente. Então, dessa forma, o meio ambiente natural passa a ser compreendido como parte dos diferentes conflitos oriundos da construção da sociedade ao longo da história. O item 2 deste livro fala aí sobre o contexto histórico da problemática socioambiental. Então, as rápidas alterações econômicas e políticas que marcaram a modernidade vão transformar sociedades até então predominantemente agrícolas e rurais em sociedades industriais e urbanas. Então, essa relação das sociedades modernas com o meio ambiente vai enfrentar traumas dessa transição, que vai criar uma ideia de oposição entre a natureza e o produto da indústria humana. Justamente essa dicotomia aí que existe durante esse período, né? Como conciliar o desenvolvimento humano com a preservação do meio ambiente. Então, essa oposição que foi traumatizada aí nessa transição está relacionada com o uso intenso e crescente dos recursos naturais no planeta a fim de alimentar o desenvolvimento tecnológico e atender às mudanças nos padrões de consumo, em especial nas sociedades industriais, capitalistas e também nos países recentemente industrializados, que seguem aí modelos parecidos de geração de riqueza. Então, com isso, né, estudos científicos alertam sobre a impossibilidade de manter o mesmo padrão de produção e também de consumo nas últimas décadas, sem arruinar as possibilidades de desenvolvimento futuro. Então, tais estudos ganham a cada dia mais adeptos e inaugura um novo campo para a investigação sociológica, que é justamente as questões socioambientais. Então, apesar de existir hoje um sentimento novo de urgência em torno desse tema, as questões que entrelaçam as sociedades humanas e o meio ambiente não são novas. E aí ele vai trazer um histórico aí desde a Grécia, que há 3.700 anos os sumérios também já tinham uma certa preocupação com relação a isso, porque eles abandonaram suas terras, onde foram produzidas, né, os primeiros excedentes agrícolas. Há mais de 2.000 anos ou 2.400 anos na Grécia, Platão já alertava acerca da erosão do solo. Então percebe que também no Império Romano já tinha essa preocupação. Já as cidades italianas começaram a reduzir drasticamente aí as florestas nas costeiras, aliás, do mar Mediterrâneo, e assim a gente percebe que os povos da antiguidade também já começaram a sofrer essas problemáticas socioambientais. Então, o desenvolvimento das diferentes culturas humanas vai depender da forma como cada sociedade se relaciona com o meio ambiente. Isso é que é importante a gente frisar em sociologia. A história das sociedades também é a história de múltiplas relações entre o meio ambiente, mas cada sociedade encontra uma forma específica de satisfazer suas necessidades socialmente construídas. E aí, ao longo desses últimos séculos, a inventividade, né, humana e o consequente desenvolvimento tecnológico produziram um aumento vertiginoso aí na produção de riqueza, na oferta de alimentos e na expectativa de vida, por meio da submissão da natureza aos caprichos do modelo de desenvolvimento, que ao mesmo tempo as fontes de principais recursos que sustentam esse desenvolvimento passaram a apresentar sinais cada vez mais evidentes de esgotamentos.
constatação desse esgotamento vai acender o debate sobre a suposta oposição entre seres humanos e natureza. Tal oposição conduzir a sociedade a adotar uma posição voltada para o preservacionismo, que considera o ser humano aí incompatível com a ideia de equilíbrio ambiental. Por isso, vai ter uma contraposição que é o fato da sustentabilidade. Então, o preservacionismo apoia medidas para a criação de áreas de preservação inacessível. Então, uma vez os adeptos dessa tese, dessa teoria, eles preconizam que deve ter uma área que tem que ser intocável pelo homem, porque homem e natureza são incompatíveis. Essa é a ideia aí do preservacionismo. Então, diante da falência desse modelo, a sociedade começou a olhar para a forma de vida não predatória, para as práticas das comunidades tradicionais integradas à natureza, a fim de encontrar modelos que mostram como a vida dos seres humanos podem ser compatível com o meio ambiente. Então, o preservacionismo, recapitulando, é a ideia de que o homem e a natureza são incompatíveis, não dá para conviver no mesmo espaço sem ser destruído. E aí a mudança da concepção vai justamente para a sustentabilidade. Então há um duelo entre o preservacionismo e o conservacionismo, que essa ideia é justamente que o homem pode estar trabalhando, vivendo na terra, sem destruir e assim ter um equilíbrio. Claro, não degradando tudo, não explorando de uma forma mais veemente, mas conciliando o crescimento, né, com o desenvolvimento. Ainda nesse contexto, a gente percebe que a ciência, os avanços científicos que demandaram e permitiram uma exploração cada vez mais intensa dos recursos naturais do planeta, também vai revelar as consequências trágicas ou drásticas da exploração predatória do meio ambiente. A difusão aí da consciência dos efeitos nocivos da relação do ser humano com a natureza produziu um discurso especializado, com diagnósticos técnicos e possíveis soluções, e mudou a opinião pública com relação ou com respeito aí ao progresso dos meios para alcançar aí as consequências para a sociedade. Então, embora os princípios que sustentam os padrões de consumo continuem inabaláveis, essa mudança gerou novos discursos que agora orientam grupos preocupados em modificar o atual modelo de desenvolvimento. E aqui nesse contexto, essas pesquisas vão evidenciar a amplitude de degradação ambiental para um número cada vez maior de pessoas e indicam que, diferentemente do que se acreditava, a capacidade de recuperação da natureza não era inesgotável. Então, estamos diante de um problema grave. Então, ao mesmo tempo que as pessoas vão usufruir intensamente dos avanços tecnológicos, a ciência revelava as consequências nocivas dessa exploração desenfreada na natureza. E essas consequências foram divulgadas pelos meios de comunicação de massa, e os problemas ambientais decorrentes dessa intervenção humana da natureza, como a chuva ácida, o efeito estufa e a desertificação, puderam ser percebidos de forma aí cada vez mais clara. Sendo assim, o desenvolvimento tecnológico, tido como muito tempo como a necessidade da sociedade industrial, passou a ser visto agora como um problema ambiental. O que antes era um fator apenas de coesão social, de avanço, passou a ser também uma ameaça à manutenção de toda a sociedade. E aí diferentes setores da sociedade vão voltar sua atenção para a dimensão social das questões ambientais, a consciência de que a exploração indiscriminada dos recursos naturais resultaria em problemas compartilhados entre todos os membros de uma sociedade, provocou mudanças na relação com o meio ambiente, e a partir da segunda metade aí da década de 1960, os impactos ambientais foram agora incorporados às discussões políticas sobre os modelos do desenvolvimento possível para a sociedade, em especial aí para os grupos críticos do modelo capitalista.
E aí houve um relatório sobre os limites do crescimento encomendado aí pelo Clube de Roma, que foi muito importante para a divulgação dos problemas ambientais, e nesse relatório havia aí um alerta para a possibilidade de esgotamento dos recursos naturais de uma catástrofe ambiental planetária, caso fossem mantidos níveis mundial ali de crescimento econômico com degradação do meio ambiental como estava ocorrendo. Então, da necessidade de crescimento de energia para manter a sociedade de consumo levou aí à construção de usinas nucleares como alternativa ao uso do combustível fóssil para a produção de eletricidade. Desde o final da década de 70, ocorreram graves acidentes nucleares que tiveram grandes repercussões internacionais em decorrência das proporções dos casos aí que nós tivemos nos Estados Unidos, depois na União Soviética e posteriormente no Japão em 2011. Então esses acidentes e vários outros aventuraram aí ou acentuaram a sensação de que não havia uma fonte segura de energia alternativa ao petróleo e também ao carvão, que são fósseis. E consequência disso nós temos várias, entre elas o efeito da chuva ácida sobre a vegetação. Essa problemática ela vai permear toda a sociedade e a gravidade dos acidentes ocorridos em usinas nucleares vai revelar que estas não podem ser consideradas uma solução segura para a produção de energia, já que a qualquer vazamento ocorrido de material radioativo é externamente ou extremamente perigoso para os seres humanos e para o meio ambiente. Então, tantos grupos envolvidos na produção de energia e, portanto, interessados em fontes energéticas rentáveis, quanto aquelas pessoas preocupadas com o ambiente para a sua produção e também para o próprio modelo econômico e social, passaram agora a reivindicar outras soluções para evitar a degradação do meio ambiente, colocando em risco aí a existência humana. É aí que a partir de 1990 vai ser modificada aí internacionalmente os debates sobre o ambiente e possíveis fontes renováveis de energia. A ONU vai promover a conferência sobre essas questões ambientais e nesse momento cresceu no mundo a adesão da ideia de um ritmo de crescimento do capitalismo, da sociedade de consumo, que era incompatível aí com a preservação do meio ambiente. Então, assim como o objetivo de encontrar meios para conciliar o desenvolvimento econômico ou socioeconômico com a preservação e a preservação ambiental, a ONU vai promover no Rio de Janeiro aí o que é chamado ECO 92. Então essa conferência reconheceu a responsabilidade dos países desenvolvidos pela degradação do meio ambiente, bem como o princípio de que as necessidades econômicas das nações são diferenciadas. Então recorreu aí também a países em desenvolvimento que deveriam superar essas condições para melhor proteger o meio ambiente. Daí a ideia de um desenvolvimento sustentável. Então essa conferência também destacou a ação da sociedade civil, organizada por meio da participação ativa da organização não governamental, ou seja, das ONGs, que passaram a figurar no cenário internacional como atores políticos significativos e influentes no debate sobre essas questões ambientais. A ECO 92 também foi criada a Convenção das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, em decorrência do encontro os países se comprometeram a modificar seus modelos de produção para reduzir impactos no meio ambiente e, com isso, amenizar eventuais mudanças climáticas. Esse comprometimento tornou-se explícito anos depois no protocolo de Kyoto. Então, a preocupação agora é para ter uma sustentabilidade e também uma produção de alimento sem destruir o meio ambiente como vinha ocorrendo anteriormente.
Então, essa preocupação da sociologia com a temática ambiental vai coincidir justamente com o fortalecimento desses movimentos de protesto contra a degradação dos recursos naturais e com a constatação científica de que o desenvolvimento econômico capitalista está associado aí à utilização de tecnologias ambientalmente predatórias. E aí, a partir da década de 80, a sociologia passou a tratar especificamente dos temas ambientais. Então, antes era abordado de forma apenas superficial pelos estudos sobre o processo de modernização e extinção progressiva aí das técnicas de produção tradicionais. Agora, a sociologia, como consequência social da degradação ambiental, tornar cada vez mais contrária aos ideais da modernidade, a sociologia se preocupou em estudar dessa forma, correlacionando o meio ambiente com a ação do homem na natureza. Então, enxergando aí o avanço tecnológico, os meios de emancipação do ser humano. Então, o consumo acelerado de recursos para manter o progresso da industrialização criou aí problemas para diferentes sociedades. Eliminação de lixo industrial, estabelecimento de indústrias pesadas, produção de energia, instalação de infraestrutura para a produção e outras necessidades de consumo das sociedades modernas foram agora reconhecidas como processos que beneficiam determinados grupos em detrimento de outros grupos sociais. Então, muitas vezes aí a conscientização em relação aos problemas ambientais, em lugar de promover um movimento de reestruturação do modelo econômico, suscitou foi a radicalização de diferenças. Por exemplo, a indústria pesada, a exploração predatória dos recursos naturais e outras atividades nocivas ao meio ambiente foram transferidas para países em desenvolvimento. Então, dessa forma, várias empresas transnacionais vão implantar fábricas em locais em que a legislação ambiental é menos rigorosa e a mão de obra é mais barata, e aí aumentam seus lucros por meio da exploração e da fragilidade de outros países, o que ampliou aí cada vez mais a desigualdade. E a sociologia vê essa problemática ocorrendo aí desde o século passado, desde o século XX. Então, a mesma lógica pode ser identificada em países em que tanto a relação entre as classes entre os grupos tradicionais em determinados territórios, estejam aí marcadas por assimetrias para as quais não é possível encontrar equilíbrios nem conciliação, nem com a linha de ação ativa de movimentos sociais, políticas públicas e propostas alternativas da organização econômica. Já no final da década de 60, os movimentos de contestação à exploração abusiva dos recursos naturais para o desenvolvimento industrial se fortaleceram, e essa mobilização da sociedade civil teve apoio aí de uma instituição importante, que é a ONU, e passaram a tratar desse tema em diversas conferências ambientais. É significativa aí a participação da ONU nesses debates para mostrar a possibilidade dos meios de desenvolvimento da sociedade com interrelação com o meio ambiente sem provocar qualquer dano. Então, há essa perspectiva de estudo. E esse tema, até a Segunda Guerra Mundial, era a prerrogativa apenas dos Estados-nação. Então, a compreensão de que o modelo de desenvolvimento de um país vai afetar a comunidade internacional mediante aos efeitos planetários do uso dos recursos naturais e também da emissão de gases poluentes, assim como seus efeitos nos processos migratórios e no comércio internacional, vai levar a sociologia a explorar o significado do desenvolvimento e a responsabilidade de cada país quanto aos meios de sobrevivência das gerações futuras. Então, essa é uma das problemáticas que nós temos enfrentado atualmente. Então, a sustentabilidade ainda nesse contexto, a sociologia ela passou a se dedicar a analisar os conflitos sociais decorrentes da desigualdade de acesso e também do usufruto dos recursos naturais e dos bens advindos dessa exploração, além da relação entre os problemas ambientais e os modelos de organização social e desenvolvimento econômico adotado por uma sociedade.
assim por envolver diferentes conceitos, métodos e enfoques e estabelecer aí um diálogo com diversas áreas do conhecimento, como a antropologia, a botânica, a biogeografia, ecologia, economia, fitogeografia, geografia, história, historiografia, zoografia e a investigação ecológica cientificamente organizada de forma tão importante. Ainda dentro dessa questão sobre a sustentabilidade e a produção de alimentos, vamos ter a concentração de terras e a produção da fome. Então, uma das discussões sociológicas relacionadas aos problemas socioambientais vai se desenvolver no debate sobre o meio ambiente e a sustentabilidade e a questão da superação da fome e da pobreza. Então, a ideia difundida no século XIX de que a fome e a pobreza seriam resultado de uma produção de alimentos insuficiente em relação ao crescimento populacional foi criticada e superada ao longo do século XX, trazendo aí à tona também a discussão sobre os modelos de desenvolvimento associados ao capitalismo. De certa forma, descobriu-se que a fome não é a insuficiência de alimento, mas sim a distribuição por causa desse desenvolvimento capitalista que deixa muitos excluídos desse desenvolvimento. Daí, a persistência da fome é simultânea à existência de grandes propriedades de terra, concentração nas mãos de poucas pessoas e grupos, a produção voltada apenas para o lucro e, contraditoriamente, os grandes avanços técnicos que permitem maior produção em tempo cada vez menor. Essa simultaneidade demonstra que a fome e a pobreza não é resultado da insuficiência técnica para a produção e distribuição de alimentos, ou também da falta de solos férteis. Isso não é, sendo na verdade uma consequência de problemas políticos, sociais e econômicos. Ou seja, se tivesse políticas públicas, ações sociais e econômicas para assim atender a necessidade desses mais pobres e carentes, o que é produzido, a capacidade de produção resolveria sim o problema da fome, da escassez e da miséria de muitas pessoas. Então, apesar do aumento da produção de riqueza e de alimentos da sociedade industrial capitalista, os mecanismos de mercado conhecidos não são capazes de distribuir esses recursos para eliminar a fome e a pobreza. Então, a superação desse cenário envolve políticas de garantia de direitos básicos aos mais pobres e a discussão sobre a construção de outro modelo de desenvolvimento, o qual muitos países devem partir da implantação de uma reforma agrária. A reforma agrária é justamente uma política de reorganização da distribuição da estrutura fundiária da terra, distribuindo para que haja mais acesso à terra e produtividade. O Josué de Castro, ele em seu estudo clássico de Geografia da Fome, ele vai analisar de maneira assim sistemática o fenômeno da fome no Brasil. Ele afirma que essa não era um problema natural e nem não era um produto de superpopulação, porque tem muita gente e pouco alimento, mas das opções políticas e econômicas realizadas pelos países. Então, ressaltou que nenhum fator era mais negativo para a situação de abastecimento alimentar do país do que uma estrutura agrária atrasada, sendo desta forma a reforma agrária uma necessidade histórica. Podemos ainda apresentar aqui nesse slide, nessa informação deste livro, que há uma mecanização no campo agrícola que otimiza demasiadamente aí a produtividade. Então, com isso a gente conclui que a escassez, a fome, a miséria de parte da população não é por falta de tecnologia e nem de terras agricultáveis, mas sim de políticas econômicas e sociais para atender a demanda de uma sociedade carente.
Então, vários estudos de sociologia, antropologia e geografia procuram apontar aí a relação entre o modelo socioeconômico vigente e a existência de milhões de pessoas em situação de pobreza extrema e fome, mesmo com os meios técnicos disponíveis para a superação dessa problemática. Os avanços tecnológicos que permitem a produção industrial de alimentos, o acompanhamento das condições do tempo e a possibilidade de superar as condições climáticas difíceis de algumas regiões e o subsídio governamental. Então, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, a visão de que os estados deveriam intervir na economia garantiu aí o direito básico da população, tornou uma das principais propostas de conciliação de uma economia de mercado com segurança social, e a fome passou a ser compreendida como uma das evidências mais claras de que o mercado capitalista não seria capaz de reduzir as desigualdades, mesmo com os meios das técnicas disponíveis. Então, isso nos assegura, essa compreensão. Após aí as grandes guerras do século XX, o restabelecimento da paz levou em consideração problemas para a reorganização da ordem social e a manutenção da vida humana. A defesa de um estado de bem-estar social capaz de garantir direitos básicos dos povos pode ser interpretada como uma ação da sociedade para estabelecer condições mínimas de sobrevivência e superar a quebra de laços sociais decorrentes da pobreza. Então, nesse processo, o Estado foi reconhecido como um agente principal para a promoção da coesão social mediante a criação e também a garantia de direitos. Então, com base no conjunto de direitos civis, sociais e políticos, estaria garantido aí o direito à vida de acordo com essa concepção. Sendo assim, a pobreza e a fome, no entanto, permanecem endêmicas em regiões de populações tradicionais, afetadas aí pela expansão do capitalismo, como em muitas áreas rurais da América Latina e nos territórios da África e da Ásia, onde ainda é latente a fome e a miséria, então, onde ocorrem conflitos armados e políticos. Então, para as organizações internacionais como a ONU, seria necessária políticas agora mundiais específicas para essas regiões. É importante lembrar também que para os países capitalistas ocidentais no contexto da Guerra Fria, essas regiões estavam mais vulneráveis à influência do bloco soviético e era necessário que o trabalho de blindagem contra essa influência por meio das políticas de redução da pobreza. Então, assim, as políticas contra a fome e a pobreza foram consideradas e ainda são estratégias das agências multilaterais e tiveram um papel central na evolução capitalista desde a década de 50, segundo esse nosso livro. O conceito agora de segurança alimentar vai se desenvolver no período posterior agora à Segunda Guerra Mundial, com o estabelecimento de políticas agrícolas voltadas para garantir o abastecimento de alimentos nos países em conflito. Então, ele foi discutido sobretudo na esfera das políticas oficiais, sendo chegado aí depois ao debate acadêmico. Então, a ideia vai se consolidar na década de 90 e levou ao princípio de que todas as pessoas têm o direito à alimentação sadia e nutritiva e que é dever do Estado desenvolver políticas públicas para garantir esse direito. Então, essas políticas valem-se de diversos mecanismos, como distribuição de alimentos, cestas básicas, tickets refeição, construção de refeitórios populares e também de desenvolvimento de programas de renda mínima e de cartões para receber ajuda mensal em dinheiro, caso no Brasil o programa Bolsa Família. Então, em 1996, durante a Cúpula Mundial sobre Alimentação, considerada pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, algumas organizações camponesas apresentaram aí o conceito de soberania alimentar, em contraponto aí de segurança alimentar. Então, de acordo com a soberania alimentar, o alimento é um direito humano e não apenas uma mercadoria comum.
O conceito surge porque, na atual fase do capitalismo, o direito à alimentação saudável, que deveria ser garantido a todos os seres humanos, vem sendo violado por grandes empresas que controlam o mercado de alimentos e condicionam o acesso a eles à renda dos indivíduos, ou seja, a população pobre fica sem condições de obter alimentos de qualidade, sendo restrito apenas a se alimentar com os alimentos, de terceira, quarta categoria. Então, dessa forma, a soberania alimentar refere-se ao conjunto de medidas que devem ser adotadas por todas as nações, tendo como princípio a ideia de que, para ser protagonista e soberano de sua existência, um povo deve possuir os recursos e o apoio necessário para produzir seus próprios alimentos, com acesso a eles a qualquer época do ano e de modo adequado a seu ambiente e seus hábitos alimentares. Portanto, políticas públicas e sociais devem ser promovidas para garantir a uma nação os recursos e as condições técnicas necessárias para que possa produzir em seu próprio território todos os alimentos básicos de que seu povo necessita. A gente se depara com imagens como essa, justamente contradizendo a questão da segurança e da soberania alimentar. Então, como demonstram os estudos sobre a relação entre a fome e também as características populacionais de cada país, os níveis de subnutrição ou de fomes endêmicas e baixa escolaridade, a concentração fundiária, as condições de vida e do trabalho precário e a frágil integração territorial são elementos indissociáveis e também interdependentes. É por isso que a superação desse problema, o problema da fome, e a garantia da soberania alimentar não estão restritas à produção de mais alimento. Pode-se afirmar que a ideia de soberania alimentar apresenta ao menos 3 eixos básicos relacionados à intervenção do poder público na produção e na distribuição de alimentos. É o acesso a este alimento, a qualidade desse alimento e também a educação. Nós temos aí uma imagem: catadores do lixão em Pernambuco. A partir do estabelecimento desse conceito de soberania alimentar, assegurar o acesso aos alimentos, como os 3 eixos básicos visto no slide anterior, assegurar o acesso desses alimentos para todos com qualidade e quantidade suficiente para garantir uma vida saudável e ativa, ficou mais presente a importância de uma agricultura que produz alimentos básicos e não apenas as commodities, ou seja, as matérias-primas para a exportação, com qualidade adequada para o consumo humano. Então, para assegurar preços à população e acesso adequado a uma dieta mínima de nutrientes necessários à vida, é preciso que o Estado crie garantias que vão além da economia de mercado. Se deixados por conta das leis de mercado, a terra e seus produtos serão tratados apenas como mercadoria. Daí a lógica do mercado e da concentração de terras não garante a diversificação de gêneros alimentícios e nem muito menos a sustentação de preços adequados para que acabe com a fome. Em contraposição a essa lógica, somente a implantação de políticas públicas para garantir aí que a alimentação seja defendida como uma condição básica para a sobrevivência, não apenas física, mas também cultural. Daí a relação da sociedade com o ambiente em que vive está intimamente ligada aí com todos esses questionamentos promovidos nas últimas décadas, em especial a de produção de alimentos. Daí o surgimento de propostas alternativas de desenvolvimento e a defesa da reforma agrária, no caso brasileiro, são indissociáveis no discurso sobre a superação da fome e também da miséria do país. Nós temos aqui um gráfico, uma especulação, como é que funciona a especulação dos preços. É interessante a gente perceber como é que funciona essa especulação dos alimentos.
primeiro quadrante aí nós temos o seguinte: quem são? São os fundos de alto risco que são grandes bancos de investimentos de fundo de pensão. O que eles fazem? Eles projetam, né, as estratégias, estudam o clima, a demanda e as colheitas e decide qual produto é possível de ficar escasso e a fim de acumular o seu preço. Então, quando fazem esse estudo, eles se asseveram um preço, ou seja, adquirem a alternativa de compra de vários meses com preços determinados, ou seja, mais baixo, deixa a escassez acontecer, o mercado alcança a alta, não vai ter mais alimento para todo mundo. Então, alguns fundos são capazes de comprar milhares de toneladas de produto a fim de fazer com que seus preços, né, disparem, fique esse alimento lá acumulado e o preço vai sendo disparado e eles começam a executar as suas ações. Como? Compram pelo preço estabelecido em meses atrás, né, com um valor inferior do preço atual. E aí eles começam a vender pelo preço atual, que está supervalorizado, preço mais caro. Então vende pelo preço de mercado superior ao que eles compraram, pelas alternativas de compra do seu lucro. É uma grande diferença, tem muito mais lucro. Então é assim como funciona, né, esse mercado aí, ou a especulação com os alimentos. Já finalizando a abordagem desse item 3, vamos ver aqui um pouquinho sobre a agricultura familiar, nosso último item. A participação popular é uma das características básicas, né, dos modelos alternativos de planejamento e questão urbana, pois a população é afetada pelas decisões governamentais e tem o direito de participar dos processos decisórios, independentemente do seu nível de competência técnica. E é nesse contexto de valorização da participação popular das políticas públicas que deve ser proposto o desenvolvimento da agricultura familiar, que diz respeito ao modo de organização da produção agrícola por pequenos produtores rurais, quando há unidades entre a gestão e o trabalho. Então é desenvolvido por núcleos familiares que são ao mesmo tempo os proprietários dos meios de produção e também a mão de obra das atividades ali produtivas. Então esse modelo de agricultura contrasta com o modelo patronal, realizado com as propriedades médias ou grandes, que utiliza trabalhadores contratados com a gestão separada aí do trabalho. A agricultura familiar, em tese, é mais apropriada para o estabelecimento de estilos de agricultura sustentável pelas características de maior ocupação de mão de obra e também de diversidade de culturas próprias dessa forma da organização da produção. No entanto, a agricultura sustentável enfrenta muitas dificuldades em razão da organização da produção agrícola aqui no Brasil. Ainda assim, a agricultura familiar representa uma parcela importante da produção de alimentos e de emprego rural no país ou aqui no Brasil. Finamos aí a nossa videoaula. Vamos para a parte 2 na outra videoaula. Fiquem em paz, Deus abençoe a todos.